O maior risco da nova lei 15.252 não está nos bancos, não. Não está nos contratos, não está na tecnologia. O maior risco continua sendo o quê? A falta de informação. Nós já falamos sobre isso nas aulas anteriores. Então, ao longo dos últimos anos, eu conversei com muitas pessoas endividadas. Possivelmente milhares de pessoas endividadas, né? Pessoas que perderam dinheiro em golpes. Pessoas que assinaram contratos sem entender o que estava escrito lá. Pessoas que descobriram tarde demais aquilo que deveria estar sabendo antes. E depois de estudar essa nova lei, cheguei a uma conclusão muito simples. Muito simples. Quem estiver bem informado poderá aproveitar os benefícios que ela traz, sim. Quem continuar assinando contratos sem ler, clicando sem entender, ignorando os detalhes, vai continuar a enfrentar os mesmos problemas de sempre. E nos próximos minutos, eu vou mostrar para você, tá? Vamos junto com você, como você pode se proteger e usar essas mudanças ao seu favor. Então nós chegamos aqui à última aula dessa série de 3 aulas sobre a Lei 15.252. Na primeira aula, o que nós entendemos? O que mudou, né? Nós entendemos o que mudou. Na segunda aula, nós analisamos as críticas, os riscos, as preocupações relacionadas às fraudes digitais, né? Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos falar daquilo que realmente te interessa. O que você vai fazer na prática a partir desse momento para que você possa estar mais seguro mediante todas as situações, as relações que você vai ter com as instituições financeiras de agora em diante. Então, a primeira atitude que você vai ter, pare de olhar apenas para a parcela, quando você vai fazer uma movimentação bancária, um financiamento, um empréstimo. Esse talvez seja o maior erro e o erro mais comum do brasileiro, né? O vendedor fala lá, são apenas 250, 249 por mês, e aí a pessoa acaba olhando para a parcela, gosta da parcela, assina e não percebe que aquela dívida vai custar 2 ou 3 vezes mais ao longo do tempo do que a dívida, do que o valor original. É um valor estrondoso, né? Então sempre pergunte, sempre avalie antes de assinar qualquer coisa, qual é o valor total que eu vou pagar? Qual é o custo efetivo total? Porque às vezes tem ali dentro detalhes, é um seguro, é um imposto, é um não sei o que é colocado lá dentro, e aí você está pagando um valor absurdo. Quanto dessa parcela é juros? Quanto dessa parcela realmente reduz a minha dívida, ou seja, é capital que eu estou pagando? Portanto, que você aprenda a fazer essas perguntas. Então, se você faz isso, se você compara, você já sai na frente da maioria das pessoas. A segunda atitude, pensa aí, anota aí. Mantenha seus dados atualizados. Parece algo simples, né? Mas muita gente ignora isso. Tem telefone antigo, e-mail abandonado, nunca acessou mais ou não acessa mais, criou uma conta só para abrir uma conta bancária, um endereço eletrônico só para abrir a conta lá no banco e parou, né? Então você acaba tendo um e-mail lá abandonado que você não usa, que você passou para abrir a conta, o endereço desatualizado, o endereço de onde você mora desatualizado, qualquer notificação, qualquer e-mail, qualquer SMS que você vai receber, na verdade você não chega para você. Então nós vivemos uma realidade cada vez mais digital. Por isso é importante você manter tudo atualizado junto às instituições financeiras. Isso vai ajudar você a evitar futuros golpes, futuras surpresas. Reserve alguns minutos da semana, né, para você revisar seus dados cadastrais, né? Parece algo pequeno, mas pode evitar problemas grandes lá na frente. Por quê? Você não vai deixar que o problema aconteça para depois você correr de atrás. Se isso acontecer, você consegue identificar imediatamente quando você tem os dados todos atualizados.
Terceira atitude, proteja a sua vida digital, né? Então o que acontece? Hoje o celular se tornou praticamente o quê? Uma agência bancária, né? Uma agência bancária portátil. Você tem lá dentro dele então todas as suas contas, seus cartões de crédito, as informações do teu Pix, investimentos, se você tiver, consta lá. Tá todas essas informações, seus dados pessoais, quem sabe senhas, tá tudo ali. Então por isso a segurança digital não é o luxo hoje, é uma necessidade. É importante você se preocupar com isso. Tudo isso, uma das formas que você tem é o que? Utilizar a autenticação em 2 etapas, seja do WhatsApp, de acesso ao celular, das contas de e-mail. O que é essa autenticação em 2 etapas, Jaime? Por exemplo, se você tem um número de WhatsApp e esse número foi instalado num outro aparelho, vai pedir para você confirmar através de um SMS que você recebe, através de um e-mail. Se você tem uma conta de e-mail e ele pedir para confirmar se alguém abrir essa conta de e-mail em um outro equipamento, vai pedir para que você confirme através de um segundo e-mail ou um número de telefone que chega para você, então você tem que confirmar que aquela pessoa está autorizada a abrir isso, né? Use senhas fortes, não use senhas tradicionais que todo mundo usa, né? Não compartilhe códigos, informações que você recebe, não clique em links suspeitos. Desconfie de qualquer contato que pode estar gerando uma pressão, uma urgência agressiva. Olha, você tem que assinar logo, você tem que clicar logo, você tem que me passar logo, senão vai acontecer isso. Não, desconfie, né? Porque o que acontece? Os golpistas vivem da emoção. Eles entram na mente da gente com a emoção e faz com que você, se você não fizer naquele momento, parece que tudo vai esvair. Então, quando isso acontecer, uma pressão, né? Cuidado, pode ser golpe. Pessoas prudentes tomam decisões com calma, conversam com outras pessoas, pesquisa, se orienta, entendeu? Então faça isso. A quarta atitude, o que você vai fazer? Leia o que você assina. Exatamente isso. Eu sei que contratos são cansativos, né, para a gente ler, às vezes a gente não entende, então, mas uma assinatura pode gerar consequências pesadas ou desastrosas durante anos. Tá? Então, muitas pessoas acabam passando horas pesquisando a compra de um novo celular, mas não dedicam nem minutos, né, para ler um contrato que está assinando de um empréstimo, de repente, de milhares de reais. Isso não faz sentido. Então, antes de contratar qualquer crédito, leia, pergunte, compare, pesquise, entenda. Ah, mas Jaime, eu não entendo nada de contrato. Peça para uma pessoa que, de repente, tenha um conhecimento de contrato para avaliar um pouco mais, para você entender o que realmente você está assinando. É difícil? Eu sei que é difícil, mas é importante a gente se proteger. Porque depois que a gente assinar, meu amigo, é um problema que nós temos à frente para resolver. E a quinta atitude que a gente tem que ter: use a concorrência ao seu favor. Sim. Esse talvez seja um dos benefícios mais interessantes da nova lei. Eu lembro que lá na primeira aula que nós falamos sobre isso, né? Os bancos eles querem o quê? Querem clientes, né? E quando existe uma concorrência, o consumidor ganha através disso. Por quê? Tu tem o poder, o consumidor passa a ter o poder da negociação. Então você nunca aceita a primeira proposta. Pesquise, compare taxas, compare condições, compare custos, né? Muitas pessoas acabam economizando muito dinheiro, milhares de reais, simplesmente porque buscaram uma segunda opinião. Então, não caia na cilada da primeira situação. Um alerta importante para quem está endividado, né? E talvez você não esteja assistindo esse vídeo e pensando, Jaime, minha situação já é complicada, né? E se esse é o seu caso de estar endividado, eu quero compartilhar algo que eu aprendi
da maneira mais difícil possível, né? Eu aprendi que nenhuma lei resolve uma vida financeira desorganizada. Eu mesmo, o que aconteceu, quem me conhece, precisei enfrentar, né, mais de R$500 mil em dívidas, e não foi uma nova lei que mudou a minha realidade. Não foi. Não foi uma decisão política que mudou a minha realidade. Não, não foi, não. Não foi um Desenrola Brasil que está aí e, às vezes, em muitas situações, para enganar ainda mais o povo que está endividado. Não foi isso que mudou a minha vida, não. Não foi uma solução mágica também. Foi um processo, organização, negociação, responsabilidade, mudança de comportamento e, principalmente, perseverança, disciplina, manter constância. Por isso, então, não coloque tua esperança apenas nas mudanças do sistema financeiro, nas leis que existem, né? Invista também em educação financeira. Invista em educação financeira para você, mudança de mentalidade, mudança de comportamento para que você não caia na mesma, não volte naquilo que você estava com problema anteriormente. Eu quero trazer para você uma lição bíblica que lá em Provérbios, no capítulo 24, no seu versículo 3, está escrito assim, ó: com sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se afirma. Então, tu percebe aqui que a Bíblia não fala sobre sorte, não. Ela não fala sobre atalhos. Aqui quem falou Provérbios foi Salomão, um dos homens mais ricos que já existiu na face da terra, e escreveu isso há 3.000 anos atrás, um sábio da época, né? Então, ele não fala sobre atalhos, a mesma Bíblia inteira não fala sobre isso. Não fala sobre milagres financeiros instantâneos, não. Ela fala o quê? Sobre sabedoria. E é exatamente isso que precisamos desenvolver para lidar com o dinheiro. Nós precisamos desenvolver a sabedoria, mudança de mentalidade, mudança de comportamento, mudança de atitude. Tá? Então, depois de a gente analisar essa lei, minha conclusão é simples em relação a isso. Tá? Ela traz oportunidades, ela traz avanços, ela traz benefícios, mas também ela exige da gente um pouquinho mais de responsabilidade, um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de zelo naquilo que a gente está fazendo. Né? Porque o que acontece? A tendência é cada vez mais o sistema financeiro, inclusive, ficar cada vez mais rápido, cada vez mais digital, né? Cada vez mais conectado. E isso significa o quê? Que o consumidor precisa cada vez mais estar consciente daquilo que está fazendo. Que ele possa entender cada vez mais aquilo que está assinando. Quem entende os contratos toma as melhores decisões. Quem entende seus direitos evita de abusos. Quem entende de educação financeira reduz a chance de quê? De cair em armadilhas. Procure estar sempre mais orientado em relação a isso. Tá? Então eu quero terminar essa série de 3 aulas que nós falamos sobre essa lei, tá? Com uma pergunta para que você possa refletir em relação a esse assunto. O que mais coloca a sua vida financeira em risco hoje? Fala para mim aqui nos comentários. É a falta de dinheiro? É a falta de planejamento? Ou a falta de informação? Escreva sua resposta aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião em relação a esse assunto. Quero saber disso porque muitas vezes a resposta para grandes problemas começa com uma simples reflexão. Quando você para e analisa aquilo que você vai estar respondendo, pode ser que você comece a responder ou ver a resposta do teu problema. Eu quero te passar aqui, finalizando, para que você não se esqueça, né, de se inscrever, de curtir, de comentar, de compartilhar essas aulas. Né? E lembre que nós falamos em sabedoria antes, e eu sempre falo
que nós precisamos, diante das situações, nós precisamos agir com fé, nós precisamos ter uma ação prudente, e a ação prudente ela só acontece se nós tivermos sabedoria. São três pilares que ajudam uma pessoa a reconstruir a vida financeira, independente das circunstâncias que ela tenha pela frente. Tá? E lembre-se, nós trazemos aqui sempre um conhecimento que protege a sua família. Deus te abençoe e nos vemos na próxima videoaula.